Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele, Deus, as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João, o qual testificou da palavra de Deus, do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurado aquele que ouve as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O sacro e divino texto bíblico que vos fizemos leitura nesta noite, encontramos registrado no capítulo 1 do livro de Apocalipse e dos versículos 1 ao 3. Literalmente, o tema que estamos desenvolvendo, retomando outra vez o estudo sobre o livro do Apocalipse, um dos temas bíblicos mais impressionantes, por causa dos recursos utilizados, figura de linguagem e metaforicamente difícil a interpretação empregada na revelação do livro de Apocalipse, até porque ele contém um dos textos importantes e históricos que registra que aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, porque o número da besta é o número de um homem. Literalmente, o livro de Apocalipse necessita ser interpretado. Todavia, a interpretação deste livro em todos os seus temas, símbolos, figuras de imagem e mensagens metafóricas tem um sentido espiritual e só será possível entendê-lo sob a grandiosa e extraordinária manifestação do Espírito Santo, o Espírito da ciência, o Espírito da sabedoria. Portanto, o prólogo deste livro inicia com o tema Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu com o propósito de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Literalmente, esses 3 pontos em destaque neste primeiro versículo e a parte A dele torna o Apocalipse um livro incrivelmente maravilhoso e que exigirá dos estudantes a revelação divina para alcançarmos o seu significado real e verdadeiro. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu, com o objetivo de mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, relaciona o propósito eterno de Deus. Literalmente, Deus informa os homens a respeito de si mesmo, quem Ele é, o que tem feito, o que está fazendo no presente momento e o que fará no futuro. Através desta revelação de si mesmo, Deus também requer dos homens que façam algo a partir das suas grandiosas e extraordinárias revelações, posta ao conhecimento de gerações, como no caso de Noé. O registro sagrado do capítulo 6, do versículo 13 ao 21, do livro da Gênesis, mostra realmente algo extraordinário e grandioso. Deus se revela a Noé
informando a ele que irá destruir o mundo, a humanidade inteira, a criação de um modo geral, trazendo sobre a terra um grande dilúvio, no qual perecerá toda a carne. E somente se salvaria então Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. O período que durou a profecia da revelação divina até a execução dos juízos de Deus, quando do dilúvio que conhecemos historicamente através da Bíblia, foram um período de 120 anos. Evidentemente que nesta ação de Deus através de Noé, não havia em Deus e também à disposição dos homens qualquer possibilidade dos homens serem salvos naquela geração ou durante aquele período que Deus concedeu de 120 anos, no qual não se salvou nenhuma das pessoas fora da família de Noé. Esta questão ela é singular quando estudamos o livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse é um livro de mensagens, de chamamento, de anúncios, mas também é um livro de juízos e de ais. O juízo de Deus, ao ser executado sobre esta humanidade corrupta, perversa, maligna, trará seguramente o mesmo resultado que conhecemos quando do dilúvio, no tempo do patriarca Noé, evidentemente. Observe os senhores e as senhoras que as noras de Noé, as esposas dos seus 3 filhos, não geraram e não deram luz a nenhum filho durante o período da anunciação divina, quando Deus anunciou a Noé que salvaria a sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras unicamente, e que todo o resto da humanidade pereceriam e iriam para o inferno. Quando lemos aí o 3º capítulo da carta escrita por São Pedro, descobrimos que elas foram todas ao inferno, toda aquela geração foi direto para o inferno. E o Senhor Jesus Cristo, quando morreu na cruz do Calvário e após a sua morte, ele desceu às partes mais baixas da terra e pregou aos espíritos em prisão que foram os contemporâneos de Noé. O texto sagrado registrado por São Pedro diz que ele pegou os espíritos dos contemporâneos de Noé, que foram rebeldes nos dias em que Noé edificava a arca, para salvar-se a si, a sua família e os animais que Deus havia ordenado que fossem salvos a partir das suas entradas e proteção na arca. Literalmente, o texto sagrado e alguns escritores e alguns teólogos renomados e admiráveis, por outros comentários evidentemente, ensinam, escrevem e dão a entender que quando Jesus foi ao inferno para pregar aos contemporâneos de Noé, ele lhes ofereceu a saída daquele lugar. É a famosa teoria católica do purgatório. Eles já tinham passado lá alguns milhares de anos e era hora de sair de lá. Então Jesus foi lá e pregou para eles, e eles aceitaram a mensagem de Jesus e saíram todos de lá. É uma teoria, repito. Isto não é verdade, Jesus desceu ao inferno e pregou àqueles espíritos em prisão, porque eles morreram sem conhecer o vaticínio dos juízos de Deus sobre as suas vidas. Deus falou a Noé
e ordenou-lhe que construísse a arca. E quem condenou a humanidade não foi Noé, mas a arca. Ao ser construída, Deus enviou as chuvas e as águas do dilúvio, abrindo-lhes as comportas do lençol freático que está sob o solo, e também das nuvens do céu, e derramou chuva sobre a terra, até a altura de 156 metros sobre o monte maior do mundo da época. E este juízo trouxe a morte da humanidade inteira. Para que entendamos o registro sagrado e não fizemos confusão, e nem de nenhuma maneira aceitamos a teoria universalista que o amor de Deus, o sacrifício vicário de Jesus Cristo na cruz do Calvário, irá exceder a todo tipo de pecado e culpabilidade do gênero humano. Isto não existe, isto não está escrito na Bíblia, é apenas uma teoria, e a teoria é injustificável, porque não há base escriturística para tal. Isto posto, a Bíblia Sagrada ensina que Jesus foi até o inferno, até o Hades, até o Seol, para notificá-los, ou seja, notificar os contemporâneos de Abraão, que haviam morrido no dilúvio sem aviso, que o estado deles era tão deprimente, era tão miseravelmente pecador, que Deus até recusou-se a informá-los do juízo eterno e da condenação eterna. O texto sagrado que encontramos no capítulo 6 do livro da Gênesis descreve que Deus arrependeu-se de haver feito o homem, dado a violência, o terror que estava espalhado na terra naqueles dias. Também doeu-lhe ao coração de Deus o estado corrupto, perverso, em que a humanidade se tornou. E o juízo fora confirmado por Jesus Cristo ao descer ao inferno e pregar aqueles espíritos em prisão. Evidentemente que Deus informa o homem a respeito de si, e esta revelação divina apresenta a Deus como Ele é, o que Ele fez, o que Ele está fazendo e o que Ele fará. Quando lemos o 3º capítulo do Evangelho de São João e começamos a estudar o versículo 16, o versículo 17, o versículo 18 deste mesmo capítulo, observamos que há uma alteração sequencial de informações divinas a respeito do que Deus planeja ou planejou para a humanidade neste período do cristianismo em que nós estamos vivendo e que já está aí findando a era dispensacional da Igreja com 2000 anos de cristianismo, isto é, a partir do ano 2033 completa-se o 2º milênio da dispensação cristã. Em outras palavras, seriam 2000 anos a contar do dia do Pentecoste. 2000 anos é o tempo que Deus deu para a Igreja viver neste mundo. E, inquestionavelmente, a partir daí, todos os dias serão dias de aviso e de abalos profundos, sinais extraordinários no céu, na terra, no sol, na lua e nas estrelas. Presumivelmente, entendemos que a visão profética e escatológica da Bíblia Sagrada revela estes sinais já antes do ano 2033. A partir de agora, acentua-se os sinais das evidentes manifestações de Deus para confirmar a vinda de Jesus, ou a volta de Jesus Cristo para o arrebatamento da Igreja.
Todo mundo das religiões, o islamismo, o budismo, o hinduísmo, o xantoísmo, o animismo e mesmo o confucionismo e as outras demais religiões, todos, de um modo geral, se pasmarão, se lamentarão profundamente, porque já não existirá mais chance deles recusarem o seu sistema dogmático e tornarem-se cristão para escapar do juízo eterno que vai vir sobre todos eles. De um modo geral, estes sinais grandiosos de Deus vão se acentuar a partir de agora. A grande diferença do pensamento escatológico do século XX levava-nos para uma situação que faltou aos grandes mestres, aos grandes doutores, aos grandes ensinadores do século, a compreensão real sobre o que significa o marco inicial, a abertura ou o início da era dispensacional da Igreja cristã. Muitos dos teólogos entenderam que o marco zero, o início da era do cristianismo, iniciou-se com o nascimento de Cristo. Erradamente interpretaram a dispensação cristã a partir do nascimento de Jesus. Espalhou-se, difundiu-se isto de um modo geral, e os pais da igreja mesmo adotaram esse princípio, que o nascimento de Jesus seria o marco zero dos 2 milênios dispensacionais de Deus para com a igreja cristã, ou período cristão, ou período do cristianismo, para que haja o arrebatamento da igreja e os juízos apocalípticos se estabeleçam sobre a terra. Todavia, sabemos com precisão que todas estas teorias estão equivocadas e fora do foco divino que Deus revelou através da sua palavra profética. O ano zero da era dispensacional da igreja ou do cristianismo não seria o ano do nascimento de Cristo, mas o ano em que se deu a sua morte vicária, e a dispensação se abre com o derramamento do Espírito Santo no dia conhecido como dia do Pentecostes historicamente. Ora, literalmente, calcula-se que o dia do Pentecostes deu-se no dia 12 de junho do ano 33, abrindo então a era do cristianismo evangélico, que seria de 2000 anos, culminando neste tempo com o arrebatamento da igreja. Entendemos por várias passagens proféticas cujo vaticínio de Cristo e dos seus apóstolos e profetas demarcavam 2000 anos para o período dispensacional da igreja. Mas existem algumas informações e afirmações de Jesus Cristo e dos seus apóstolos que ele poderia vir antes da data demarcada ou de completar esses 2000 anos dispensacionais. Ora, isto posto, nós já estamos no ano 2013, e se considerarmos aí os anos que o calendário gregoriano está alterado, estamos, na verdade, no ano 2018, porque 5 anos não foram contados no calendário gregoriano, que foi o tempo em que Jesus e seu pai e a sua mãe, Maria e José, estiveram e viveram no Egito, voltando depois desses 5 anos para a região da Galileia, onde habitaram em Nazaré, na cidade de Nazaré, para cumprir a profecia que diz que ele seria chamado Nazareno. Se os 5 anos do Egito, da sua residência no Egito, não foram de fato computados ao calendário gregoriano que utilizamos hoje, estaríamos, na verdade, hoje no ano 2018, dentro do tempo real e dispensacional. Se estivermos no ano 2018,
E se o final do tempo dispensacional será 2033, se tomarmos o tempo real, então faltaria apenas alguns anos para o fim da dispensação do cristianismo. Evidentemente, alguns dos sinais mais impressionantes se acentuam a cada dia. Por exemplo, a questão da apostasia vaticinada por Cristo e pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo é um dos sinais mais extraordinários e mais evidentes que nós temos nos nossos dias atuais. A questão dos terremotos, das guerras, rumores de guerra, fome, doenças e males no mundo todo, que são sinais que chamamos sinais externos ou fora da igreja, fora do cristianismo. Todos estes sinais se cumpriram, e se o senhor e a senhora, que é estudante da Bíblia, tomar aí a estatística atual e conhecer a extraordinária ação dos terremotos nos últimos anos, o senhor vai ficar pasmo. Houve anos, agora recentemente, nesses últimos anos, que ocorreu mais de 1000 terremotos em um ano só. 1000 terremotos. E a Bíblia diz que haverá terremotos, haverá guerras, rumores de guerras. Olha os acontecimentos atuais e aqueles que antecederam esse ano em que estamos em curso, a Primavera Árabe, os acontecimentos envolvendo aí a invasão do Iraque, do Afeganistão e outras ações, a recente crise na Coreia, a questão da Argélia, do Mali, todos estes fatos são sinais externos do fim da dispensação da igreja e do consequente arrebatamento da igreja com a vinda de Cristo. Jesus aparecerá, se manifestará, e todos os crentes que morreram, desde o apóstolo São Pedro, ou desde o primeiro dos mártires, que foi Estevão, até o último crente que morreu nesses dias, todos aguardam este dia memorável, divino, grandioso, extraordinário, esperado com grande ansiedade pelos crentes em Cristo Jesus que morreram e estão sepultados em algum lugar do mundo. Ao soar a trombeta divina para a volta de Jesus Cristo, porque haverá 3 sinais sequenciais. Primeiro, a Bíblia Sagrada registra com precisão que estes sinais são antecedentes à volta de Jesus Cristo. É evidente que se dará nas últimas horas, nos últimos momentos, que antecede a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja. 3 grandiosos sinais, 3 extraordinários sinais. E estes sinais vão marcar aquilo que nós chamamos de evento da volta de Jesus Cristo. Primeiro, a Bíblia Sagrada descreve que o Senhor descerá com grande brado. Também ouvir-se-á a voz do arcanjo Miguel e o som da trombeta de Deus. 3 sinais grandiosos que vão seguir-se um ao outro e que mostrarão ou darão a entender à humanidade inteira que chegou a hora do juízo, chegou a hora da ira de Deus, da raiva de Deus sobre esta humanidade corrupta, pecadora, perversa e maligna. Literalmente, o Senhor descerá do céu com grande brado. Haverá um grito divino que a humanidade toda vai ouvir. Esse grito vem do Senhor, de Jesus de Nazaré,
que a grande maioria da humanidade não serve e diminui a sua glória e a sua grandeza, ao ponto de algumas igrejas considerá-lo como profetinha, outras igrejas nem considerá-lo como tal, e algumas rejeitarem tacitamente o nome de Jesus e a sua identificação com Deus, que conhecem-se em todas as religiões do mundo, o Deus do céu. Diz o texto que haverá um grande brado do céu, a seguir haverá a voz do arcanjo Miguel, e em sequência a trombeta de Deus soará, e os mortos que morreram em Cristo, isto é, os cristãos, aqueles fanáticos, aqueles que não aceitam a mundanidade, as distorções de um evangelho barato, mundano, sem o Espírito Santo, sem sinais, sem coisa alguma, onde a mundanidade se mistura com tudo que é santo e profanam tudo. O culto é uma profanação, as igrejas são profanadas, os líderes são profanos. Este cristianismo não fará parte da ressurreição naquele dia memorável e divino. Sobre esta questão, é importante destacar uma questão, porque nós estamos vivendo aí já o mês de abril, e este mês de abril é o mês da circuncisão de uma forma geral, conhecida como fanado. É o mês do fanado, onde centenas ou talvez até milhares de jovens são levados à prática da circuncisão. Alguns, dentro do sistema tradicional, fazem a circuncisão por intervenção de práticos, pessoas práticas que fazem isto nas matas ou nos abrigos, destinado para aquele fim. Mas existem outros que são conduzidos aos hospitais e fazem a cirurgia da circuncisão. Eu gostaria de dizer a todos os senhores e senhoras que são cristãos: não deixe o seu filho fazer a circuncisão. Eu faço um pedido em nome do Senhor Jesus Cristo a todos os que me ouvem. Se o senhor e a senhora que me ouve tem filho e esse filho não fez a circuncisão, não permita que o façam, nem no sistema tradicional e tampouco no hospitalar. Mantenha-o da forma que ele está ou como nasceu. Existe uma interpretação hoje que descreve, é uma defesa, é uma chamada falsa defesa, ou uma defesa por orientação dos demônios. Já lhes falei tantas vezes sobre o evangelho dos demônios. Há hoje denominações evangélicas que pregam o evangelho dos demônios, literalmente. O evangelho dos demônios existe. O capítulo 4 de 1 Timóteo afirma que existe. E homens hipócritas darão ouvidos e abraçarão estas informações, essas distorções, e espalharão no mundo, e arrastarão milhões de crentes de dentro da igreja para o inferno. Todo jovem que estaria, segundo os costumes e tradições étnica, familiar, neste tempo, em condições de passar pela circuncisão, quer seja no lugar que for, não faça circuncisão, não permita que lhes façam a circuncisão, não aceite, rejeite, literalmente, se na verdade
este jovem quer viver no céu. Se o jovem não quer viver no céu, aí evidentemente que não teria problema, pode fazer a circuncisão lá no hospital, ou lá na tabanca, lá nos lugares reservados para isto, sem problema nenhum, porque não vão mesmo para o céu, não querem o céu. O céu é um lugar inadequado. Por exemplo, todo desportista, o jogador de futebol, os que gostam dessa prática desportiva, todos os demais, eles devem, na verdade, fazer uma escolha, porque isto não existe no céu. Isto não existe, não existirá jamais. Então, todo esse tipo de cristão mundano, claro, estes até por opção devem fazer a circuncisão, porque já vão para o inferno mesmo. Não vai haver alteração nenhuma nas suas vidas, porque as suas religiões não lhes salvarão jamais. O seu cristianismo já é apóstata, e como tal, haverá de apostatar-se ainda muito mais do que isto, porque a sequência, a avalanche da apostasia vai arrastá-los para maior apostasia nos próximos dias, até que se complete o tempo dispensacional da igreja e ocorra o arrebatamento. Lembre-se que a Bíblia diz que quando Jesus vier, ou quando ele voltar, que se dará no arrebatamento da igreja, ele não encontrará fé na terra. O mundanismo, através desse cristianismo mundano, vai tomar todas as instâncias, vai ocupar todos os espaços. E o mundo cristão será, literalmente, o mundo cristão mundano, pervertido, corrupto e também apóstata, desviados de todos os princípios divinos. Quando falamos sobre a questão da circuncisão, e é o tempo em que nós estamos vivendo que se pratica isso normalmente, eu repito outra vez, não permita que o seu filho passe pela circuncisão. E eu gostaria que o senhor e a senhora, que tem a sua Bíblia, abrisse a sua Bíblia aí para a carta escrita por o apóstolo São Paulo, à igreja aos Gálatas, e leia comigo o versículo 2 do capítulo 5 desta carta. Por exemplo, Paulo diz: escutai, eu, Paulo, vos digo que se deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. A morte vicária de Cristo não lhes ajudará em nada. O sangue derramado por Jesus sobre o altar da cruz do Calvário não lhes poderá beneficiar em nada, em nada. Todos os senhores e as senhoras que praticam o ato da circuncisão depois de ser cristãos, todos serão convocados a cumprirem a lei mosaica, terão obrigatoriedade de guardar o sábado, cumprir todos os ritos e mandamentos, derramar muito sangue por todo lugar, porque o sangue é o requerido pela lei mosaica. Ainda que a Bíblia diz que nenhuma vida, nenhuma carne se salvará pela lei de Moisés, a lei mosaica. Então não há salvação através da igreja, não há salvação através da lei mosaica, não há nada. Não há nada. E existe pastores que são filhos do diabo e não filhos de Deus, que convencem os jovens que têm dúvidas e diz que não, vá circuncidar-se, isso não existe. Esses fatos são unicamente para a igreja daqueles dias lá na região onde viviam os Gálatas, porque é a França de hoje, e era um povo difícil, os franceses. Então Paulo permitiu isto para manter as tradições, as questões étnicas. São mentiras de Satanás, e há pastores mentirosos, enganadores, endemoniados,
que ensinam os jovens a perderem a salvação. São condutores cegos que arrastam estas pobres vítimas como o cordeiro mudo levado ao matadouro, sem poder gritar, nem falar e nem se defender. Ouçam, escutai, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada mais vos aproveitará. De novo testifico a todo homem, que se alguém se deixar circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei mosaica, a lei de Moisés. Versículo 4: separados estáis de Cristo. Tragédia lamentável por causa do evangelho dos demônios. Líderes endemoniados ou sob a influência de demônios induzem os jovens a circuncidar-se, os encaminham e até mesmo organizam práticas e atos deste padrão, arrastando eles mesmos e condenando os jovens à perdição eterna. Dentro das igrejas, arrastam de dentro das igrejas, como disse Jesus Cristo aos fariseus, aí no capítulo 23 do Evangelho escrito por São Mateus. Disse: vós mesmos não entram nos céus, e impedem os que estão entrando no céu. Assim são os pastores evangélicos de hoje, que ensinam e até apoiam os jovens a circuncidarem-se, alegando que isto é apenas uma questão de higiene. Não são só estúpidos e ignorantes, não são literalmente homens influenciados por demônios, sob o domínio dos demônios. Ao lermos o 4º capítulo da carta a Timóteo, ficamos de certa forma estupefatos, apavorados, horrorizados com a ação dos demônios sobre esses pastores. Observe que diz: o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos alguns pastores cristãos evangélicos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e abraçarão a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a sua própria consciência. Hipócritas. Literalmente, um pastor evangélico dizer a um membro que a questão da circuncisão é mera questão local em relação aos costumes dos povos regionais em determinadas regiões da Ásia Menor ou da igreja gentílica, porquanto os judeus praticavam a circuncisão, e está implícito na lei de Moisés, nunca negamos isto. Os judeus não são gentios e os gentios não são judeus. Nós não estamos aqui criando confusão e nem distorcendo as verdades divinas. Nós não estamos contestando a circuncisão feita pelos judeus aos seus descendentes. O que nós estamos fazendo foi a defesa que Paulo fez sob a revelação direta do Espírito Santo e que levou os debates até a grande Assembleia de Jerusalém, descrita no capítulo 15 dos Atos dos Apóstolos. Evidentemente que o que está em causa
não é a circuncisão aos judeus, aos descendentes de Abraão. Não somos ignorantes ao ponto de imaginar que a lei mosaica seja dada aos gentios ou que os gentios pudessem ser justificados por ela. Absolutamente. Também não ignoramos o pacto de Deus estabelecido com Abraão e os seus descendentes, até porque o dízimo tão comentado e tão falado no mundo todo e relacionado a Abraão e à lei de Moisés, nada tem a ver com Abraão, nada, absolutamente não. É um pacto isolado estabelecido por Deus com Melquisedeque. O pacto estabelecido por Deus com Abraão é o pacto da circuncisão, que os judeus praticam até o dia de hoje, e não existe uma proibição bíblica para tal. O que existe é a separação entre o mundo gentílico e o mundo hebreu. Os hebreus estão obrigados, se quiserem. Se não quiserem, não pecam em não circuncidar-se. Se circuncidar-se, também nada faz, porquanto Deus estabeleceu o pacto com Abraão e os seus descendentes. Mas aos gentios isto não é possível. Paulo foi até Jerusalém e chegou ao grande concílio, na defesa daquilo que ele chamou de revelação divina dada a ele para proteger a nova aliança, que inclui pela igreja judeus e gentios. Aos gentios, segundo Paulo, está proibido por Deus a circuncisão. Para o cristão, para os adeptos do cristianismo, que forem aderindo ao cristianismo. Ao passo que esta circuncisão não está proibida por Deus aos descendentes de Abraão. De certa forma, é necessário entendermos isto para que estes ignorantes não continuem distorcendo as verdades bíblicas. Por duas razões. Primeiro, eles não possuem o Espírito Santo. São pastores formados em escoletas, mas não são pastores formados e ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Não tendo o Espírito Santo, não consegue receber as revelações divinas e utilizam-se do conhecimento natural e das revelações carnais para influenciar ou informar os seus adeptos. De uma forma ignorante, sem entendimento, bruta, natural e carnal, sugerem aos seus adeptos, aos seus membros, que eles podem praticar a circuncisão sem risco algum, sem problema nenhum. E arrastam estes incautos para o fogo eterno do inferno, fazendo-os perder o direito à salvação por quebra de mandamentos essenciais e divinos. Quando o apóstolo São Paulo passava na Ásia Menor, havia um jovem chamado Timóteo, e este era filho de uma mulher judia, descendente de Abraão, com pai grego. Como havia uma relação materno com o judaísmo, Paulo tomou o moço e o circuncidou. No mesmo período, juntou-se ao grupo de auxiliares de Paulo outro jovem chamado Tito, cuja mãe e pai eram gregos. Por causa de Tito, suscitou toda a celeuma e as discussões que terminaram no concílio de Jerusalém. Paulo descreve que os judeus, ou os judaizantes, como queiram, introduziram-se secretamente nos seus aposentos para explorar a liberdade que eles tinham e descobriram que Tito não era circuncidado.
Daí criaram um enorme problema na igreja de Jerusalém, que suscitou toda uma revolta e um problema gravíssimo naqueles dias. Paulo foi até a Suprema Corte, chamada Corte Eclesiástica de Jerusalém. Reuniram seus apóstolos, os anciãos, o povo, para analisar se Paulo tinha razão ou se os judaizantes tinham razão. Paulo, Barnabé, Pedro, Tiago, outros expoentes do cristianismo daquela época deram as suas opiniões. Como não eram uniformes, foi necessário que o Espírito Santo falasse naquela reunião. O Espírito Santo próprio falou naquela reunião. E desde então, não existiu mais circuncisão entre os gentios que aceitavam a Jesus na igreja primitiva, nos dias de Paulo, nos dias posterior à era apostólica. Os pais da igreja afirmam isto, a Bíblia afirma, a história afirma, e até o dia de hoje os gentios estão obrigados a circuncidar-se. Ora, é bom que se entenda que os povos não judeus são os gentios. Se um judeu se circuncidar ou circuncidar o seu filho, nós não podemos de nenhuma maneira tecer nenhum comentário de desaprovação disto. Eles estão submetendo a sua linhagem à sequência do pacto estabelecido com Deus e Abraão, ou Abraão para com, aliás, Deus para com Abraão, o pacto da circuncisão. Todavia, não existe com nenhum gentio na história antiga, no período dos patriarcas, e nem na história moderna, e nem no cristianismo, nenhum estabelecimento de um novo pacto da circuncisão, incluindo alguém de entre os gentios. Ora, como a nossa nação é uma nação basicamente formada de gentios, como este diabo, este Satanás incrível e terrível, esse espírito enganador perverso, consegue se utilizar da ignorância destes pastores para destruir a vida e a salvação de milhares de jovens nessa nação. Jovens que estavam indo para o céu, estavam caminhando para o céu, e foram retirados das portas do céu e lançados nos portais do inferno. Isto, para todos os senhores e senhoras que me ouvem, é algo espantoso, espantoso. Se os senhores lerem o versículo 15 do capítulo 23 do Evangelho escrito por São Mateus, ao ponto de Jesus dizer: hipócritas, hipócritas, fariseus e doutores da lei, hipócritas, vocês não entrarão no céu. Como se não bastassem, fecham a porta do céu para aqueles que estão entrando. O que Jesus está dizendo? Os conselhos daqueles líderes fariseus e dos teólogos dos seus dias, dos dias de Cristo, eram conselhos que, praticado pelos fiéis, os tiraria o direito de entrar no céu, e eles permaneceriam naquela religião, naquelas igrejas. Mas, meu amigo e minha senhora, eles nunca teriam direito jamais de entrar no céu. É a mesma situação que nós vivemos hoje no mundo evangélico dessa nação. A mesma situação. Os demônios conseguiram arrastar uma meia dúzia de pastores que se julgam pastores, que eu não os considero,
para aconselhar esta juventude que está querendo ir para o céu, e o seu desejo é ir para o céu, e são jovens sinceros que querem mesmo, e eu sinto isto, arrastam, claro, em cooperação com os demônios, e lançam para fora do céu aqueles que estavam entrando. Eles próprios não entrarão no céu, e como se não bastassem, impedem que os outros adentrem os portais eternos da salvação divina. Isto é algo impressionante, é algo chocante. O texto sagrado que vos citei na 1 Timóteo capítulo 4, que descreve a transformação que haverá nesses pastores quando dão ouvidos a espíritos enganadores e abraçam este evangelho mundano dos demônios, ouçam, tornam-se hipócritas, falam mentiras e enganam, e têm a sua consciência cauterizada, são insensíveis à voz do Espírito Santo. Não há mais como ser insensíveis. Perderam o direito, perderam a possibilidade, fecharam o céu para eles, encerraram a esperança da vida eterna. Estão só esperando morrer para ser lançado no profundo dos infernos. E são esta geração que estão conduzindo o rebanho de Cristo. E são estes que estão a serviço das igrejas de hoje, para arrastar o maior número de jovens para fora do reino dos céus. Pasme, meus amigos, que nas próprias igrejas evangélicas se praticam circuncisão. Pasme, senhores e senhoras, que estão estudando a Bíblia, que contra o veredito divino, estes líderes aconselham as pessoas a pecar, aconselham as pessoas a ficarem fora do reino dos céus. Que coisa terrível! Isto é trágico, isto é triste. Por essa razão, tenho falado constantemente: cuidado com a igreja que o senhor e a senhora congrega, cuidado, cuidado. De repente o pastor que a senhora e o senhor possuem seja um destes fariseus hipócritas que fecham os céus para eles e para os seus ouvintes, para os seus fiéis, para os seus membros, para os seus congregados, para os seus liderados. Literalmente, eu fico impactado, eu fico horrorizado em imaginar que uma pessoa adentra uma igreja de cunho evangélico, da esperança de aceitar Jesus e ir para o céu. Fico pasmado, horrorizado com a ideia de que um desses pastores seja consultado por essas pessoas sobre questões que envolvem ritos e costumes sociais e, de repente, receba um conselho que vai destruir a sua alma, que vai fechar o céu definitivamente para este jovem. É algo terrível. Imagine o senhor e a senhora. Poderíamos dizer que este jovem já estava com o pé nos portais do céu, porque aceitando Jesus, ingressando na igreja, se batizando nas águas, estaria cumprindo os mandamentos do Senhor e seria herdeiro da promessa a partir de então. E de repente, consulta o seu líder a respeito de um fato que é socialmente importante para eles e para a sua família, para a sua questão étnica. E o líder, usado pelos demônios, induz esse jovem a praticar um dos pecados letais.
mortais e arrasta este jovem para fora do céu. Um dos seus pés, que já estava pisando o limiar dos portais eternos, resvala e é lançado para dentro do abismo eterno. Isto é trágico, isto é terrível. Eu não consigo imaginar uma coisa desta. Eu imagino pastores de Deus que possuem a revelação divina de Deus, orientando os velhos a como conservar a fé, orientando os jovens a como permanecer fiéis e salvos, esperando o dia da redenção eterna. Não imagino um pastor destruidor, não imagino um pastor orientado por demônios. Não imagino uma coisa desta. Não posso imaginar isto. E esta tem sido uma das trágicas situações em nosso país. Fico horrorizado ao ver alguém dizer que tantos jovens, e imagine os senhores, que é tão funesto esta ação, que eles chegam a divulgar e a publicar. Nesse ano foram tantas centenas de jovens circuncidados, jovens evangélicos, jovens crentes, que estavam se preparando para ir para o céu, como se isto fosse uma vitória da igreja, como se isto fosse trazer aos jovens um benefício divino. E estão destruindo as almas destas pobres criaturas. É algo chocante, algo impressionante. Meus amigos e minhas senhoras, volte a ouvir-nos amanhã. Ore comigo, nosso Pai, a bênção da salvação e da preservação dos salvos esteja sobre a nossa nação, esteja sobre todos os homens, mulheres, jovens e crianças. Não permita que este demônio, que este diabo, que este inimigo terrível possa arrastar mais nenhum dos jovens desta nação para o engano de Satanás, para o evangelho dos demônios, para perderem a sua esperança e a sua salvação, ao ponto de Jesus não lhes aproveitar para nada mais, perdendo eles a esperança da redenção e da justificação eterna. Em nome de Jesus eu rogo ao Senhor nesta noite: intervém dos céus sobre este estado, intervém com intervenção divina, com juízo divino, para libertar os futuros condenados desta sentença perversa, malévola, maligna e diabólica. Eu lhe rogo em nome de Jesus.